obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra que é verdadeira. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Teu Espírito tem construído em nós, tem edificado em nós. Em nome de Jesus, que o Senhor desenvolva, Senhor, em nós o caráter do Teu Filho. O Senhor desenvolva em nós os frutos do Teu Espírito, para que possamos andar, Senhor, no pleno conhecimento da graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu só quero compartilhar só esses versículos que são preciosos e profundos. Quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, eu sempre lembro de como foi construída a minha concepção de fé, que era de alguém que acreditava, né? A fé como alguém que acredita que uma coisa que está errada vai dar certo. Então eu fui construído dessa maneira, para pensar dessa maneira. Mas a fé, na verdade, se o justo viverá da fé, a fé ela precisa ser associada a uma construção da minha vida e não só a solução de problemas. Então não é fé para que algo errado vai dar certo. Não é fé para que algo que esteja ruim melhore. É fé para associar a construção de quem eu sou. E injustiça. O primeiro versículo diz assim que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Então é só na justiça que nós temos fé. E a fé é alimentada pelo conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e não é somente ouvir sem praticar. Então é todo conhecimento que alimenta essa fé. Então eu tenho pensado muito a respeito de todo o cenário que nós estamos vivendo e do ano que vai entrar, 2021. Essa semana me deu um pouco de incômodo a como nós cristãos ou pastores, chamando a responsabilidade para nós que conhecemos a Deus e clamamos ao Senhor,
de como nós às vezes encaramos a fé como só uma profecia de que tudo vai ficar bem, ao invés da fé ser acrescentada e desenvolvida em nós para que nós consigamos viver quando tudo não está bem. Então eu acho que aqueles que sucumbiram na fé foi porque não se alimentaram do conhecimento da palavra. E aqueles que sucumbem na fé é porque não se alimentam no conhecimento da palavra. E eu, nessa meditação e nessa semana, eu fiquei pensando muito a respeito disso, de como preparar a igreja para os últimos dias. E aí a crise que me deu foi pensar que muitos de nós, a gente faz uma campanha profetizando dias melhores e profetizando coisas boas em cada mês, no ano que vai entrar. Até aí nada ruim quanto a profetizar. Isso precisa ser feito. Só não pode ser a construção da fé e aí depois não aguentar tempos difíceis. É onde vem o esfriamento, é onde vem a apostasia, pela fé não estar bem nutrida na palavra e os cristãos não suportarem tempos difíceis. Eu tenho para mim, mas isso é só uma opinião minha, eu tenho para mim que 2021 será mais difícil que 2020 do que nós passamos. Mas é só uma opinião. Eu acho que a conta ainda vai chegar de tudo que a gente viveu em 2020 e quanto mais nós avançamos, mais perto do fim nós vamos ficar. Então mais tempos difíceis nós vamos ter. E eu creio que a fé precisa partir da graça e não da necessidade. Então a gente pensa, se tudo melhorar, eu fico bem. Então parte da carência para a natureza. Quando é o contrário, é da natureza para a necessidade, é da graça para a necessidade. Quando o texto diz aqui que nós somos coparticipantes da natureza divina, ele está dizendo exatamente isso. Então, precisa partir da natureza que nós experimentamos, dessa construção de fé, do conhecimento que nós temos de Deus, para saber suportar esses tempos, para saber como viver nesses tempos e para saber como nós vamos manifestar a glória de Deus e a vontade de Deus em meio a esses tempos tortuosos. Então parece que para o crente é mais fácil que tudo se ajeite para que a gente volte a cultuar. Tomara que tudo se ajeite, tomara que chegue logo uma vacina para eu poder ter liberdade para poder viver. Quando que a fé, ela é o contrário, ela muda a minha natureza, o conhecimento da palavra muda a minha natureza para eu poder saber viver conforme as adversidades ou barreiras que nós vamos enfrentar. Porque as nossas barreiras, elas não são externas, apesar de termos. Mas barreiras externas só nos geram constrangimento. E as nossas barreiras internas, elas nos geram comprometimento. Então, às vezes a gente quer solucionar algo que nos constrangeu, sendo que nós precisamos solucionar algo que nós nos comprometemos. As nossas barreiras internas é que nos impedem de viver a plena vontade de Deus e ser coparticipante da sua natureza. Então, eu creio que todas as barreiras externas que nós vamos enfrentar, ou que nós enfrentamos esse ano, né, foram muitas. Ainda não acabou. Teve até um comercial no YouTube que o comercial falava assim, a pandemia ainda não acabou. Nossa, eu não queria ter ouvido aquilo. Eu não queria ter ouvido aquilo. A pandemia ainda não acabou, se cuide e tal. Eu não queria ter ouvido aquilo, porque para nós é mais fácil que se ajeite tudo externamente e aí isso afeta o nosso bem-estar. Mas na verdade a construção de fé que
o Senhor e a palavra quer gerar em nós é que as nossas barreiras internas elas sejam diluídas, quebradas, para que o Senhor desenvolva em nós aquilo que nós já temos. Então a fé, quando ela é sucumbida, esquecida, enfraquecida, é porque ela não foi desenvolvida. O Senhor não dá aquilo que a gente já não tenha, Ele desenvolve. Então ninguém que não diga assim, eu não tenho fé. O Senhor não vai dar fé a quem não tem fé, o Senhor vai desenvolver a fé. Quando a gente adquire um patamar pequenininho de fé, a gente acha que já está bom e as barreiras externas vão nos constrangendo e a gente vai achando que tem que mudar as barreiras externas para mudar. Quando na verdade a fé precisa ser desenvolvida. Foi o que Pedro disse aqui em sua carta, que acrescente a sua fé a virtude, acrescente a virtude o conhecimento, acrescente o conhecimento a perseverança, acrescente a perseverança o domínio próprio. Ou seja, um desenvolvimento da fé. E eu creio que a fraqueza de muitos é por essa falta de desenvolver a fé e por ter sucumbido a tanto constrangimento e suas barreiras internas o comprometeu demais, os comprometeu demais. Então eu creio numa igreja que está comprometida com o Senhor, eu creio numa igreja que está comprometida com Deus, e creio numa igreja que precisa ser preparada para viver tempos difíceis. Creio numa igreja que precisa estar preparada para a volta do Senhor. Creio numa igreja que precisa estar preparada a como viver em plenitude de graça, mesmo em tanta necessidade que nós vamos ver do próximo. Então, a minha oração hoje, embora a gente esteja aqui numa sala, mas a minha oração é para que nós, a Igreja do Senhor, acorde, desperte, para que prepare homens, mulheres e famílias a viver desenvolvendo a fé, sendo coparticipante da natureza divina, rompendo com todas as barreiras internas, sabendo que a partir da graça e a partir da fé que nós temos em justiça,